Então, estamos aqui iniciando nosso quarto encontro sobre a terapia do passe do Centro Espírita Irmão Samaritano. Lembrando que os encontros anteriores estão lá no nosso canal, que é 6 com C, Centro Espírita Irmão Samaritano. Nós temos lá mais de 160 conteúdos diversos, né? Inclusive aqui os nossos encontros, na nossa área também lá do Cristo Consolador, sobre dependência química, e que nós estaremos fazendo no dia 28 de maio uma palestra, convivência muito interessante sobre constelação familiar com a nossa querida irmã psiquiatra homeopata Laís Bertosti, que é vinculada ao MAP também, Movimento de Amor ao Próximo. Então vai ser muito interessante, muito rico mais uma vez, naquele espaço verde belíssimo, né? Quem não conhece ainda irá conhecer, certamente. Então, assim, dando aqui uma canjinha, na semana passada, o que a gente, na quinzena passada, só vou dar uma dica que a gente teve a Simone falando, como nós tivemos a Fátima, né, a Fernanda, falando sobre um pouquinho da trajetória dela. Vou abrir aqui, brevemente, vamos pegar aqui um pouquinho da fala da Simone, e aí vocês vão lembrando aí. Aí eu fui e me envolvi com esse programa tão bacana, né, que ele desenvolveu com a gente. Depois, então, eu dava passe lá no centro que a mamãe trabalhava, depois foi aproximando do estudo da mediunidade no Samaritano. Naquela época era a dona Nilva que fazia, né, o estudo, às terças-feiras. Estudo e desenvolvimento mediúnico, tinha aquele exercício de concentração, exercício de psicografia. Depois eu comecei a trabalhar na segunda-feira, no Samaritano, no passe da segunda. Mas, Simone, como... Então, a gente deu essa canjinha aí da Simone, que está no nosso terceiro encontro, né? Então, agora vamos aqui relembrar um pouquinho, bem brevemente, assim, uns 30 segundos de fala para cada um, do que ficou da semana passada, ou da quinzena passada, o que ficou de mais relevante, ou o que ficou simplesmente, né? Do que você se lembra do que foi conversado aqui no nosso encontro da quinzena passada. E aí, assim, eu vou pedir, quando for falar, de preferência colocar o vídeo, porque fica mais ilustrativo, né, quando a gente estiver falando. E quando a gente não estiver falando, a gente desliga o microfone, tá? Mas na fala é interessante aparecer o vídeo, que isso, para quem vai ver, é mais ilustrativo. Então, quem pode falar aí, primeiramente, o que ficou do encontro passado? O pessoal está pesquisando? O Bira, é a memória mesmo. Acho que a memória está falhando. Eu, assim, que eu lembro que ficou marcado foi sobre o perispírito, né, que a gente estava falando. Ah, sim. Que eu lembre, assim, que mais ficou gravado foi do perispírito, né? Uhum. Agora, a memória não está ajudando muito essa semana, não. 15 dias. Tá bom, 15 dias é muito, né? Quanto conteúdo veio para aí, né? Quem mais, então, dá um destaque aí do que ficou? Oi? Boa noite a todos, desculpem o atraso. Fala, Bruno. Eu vou acompanhar o relator, né? Vou acompanhar ali. Vai Não, acompanhar realmente, o relator? ficou... Não, assim, o perispírito, pelo menos eu já tinha uma noçãozinha, né? Uhum. Interessante. Eu achei que eu sabia bastante. Lógico, guardado as proporções, né? Achei que eu já sabia. Só que no nosso encontro anterior, ele foi mais esmiuçado, né? Foi mais
Não ficou, eu sabia direitinho, mas de uma forma mais supérflua. Agora ele ficou, eu achei interessante até do que a Aline falou sobre o perispírito, que ele ficou mais as funções, todas as funções dele, que não é só o corpo espiritual que faz o elo do corpo físico com o espírito, não ficou que ele pode sofrer dano, e etc, para as próximas vidas. Não ficou mais esmiuçado. Então eu achei interessante que ela falou que realmente foi o perispírito foi um dos pontos chaves do encontro anterior. E a gente lembra assim que a gente fez uma introdução, que mais para frente a gente vai voltar nele também, e até uma questão, acho que o Daniel trouxe, né? É legal assim o registro. Gente, o registro é fantástico, porque outras pessoas verão, e aí outras ideias vão surgindo de aproveitar o que foi registrado, né? Então, o registro assim, é muito significativo, né? Além de registrar na gente, registrar como a gente está fazendo em vídeo aqui, qualquer hora a gente pode compartilhar e rever lá. Então, um dos fatores que a gente lembrou, né, bem introdutório, mas que certamente nós vamos voltar a eles lá novamente. Então, assim, vamos retomar hoje, nós vamos buscar relembrar e informar, para quem ainda não sabe, né, alguns conceitos do passe, né? Como a gente já conversou no passando, hoje a gente vai se deter um pouquinho mais. Mas antes, até por uma necessidade, isso é tão assim prático, né? Que a gente vai destacar alguma coisa. Eu estou antecipando isso aqui, porque isso aqui vai ficar mais para o final, a gente vai retomar de novo. Mas algo que a gente compartilhou, principalmente com os médios, né? Esse detalhe aqui importante, que a gente vai ver mais esmiuçadamente na parte quando a gente for falar da aplicação mesmo do passe, né? Então, o Raul Teixeira nos traz esse lembrete aqui a respeito de, por exemplo, a necessidade do médico tocar ou encostar as mãos na pessoa que recebe o passe. Aí o Divaldo responde, né? Nesse livro é o livro escrito por ele e por Raul Teixeira. Desde que se trata de permuta de energia, deve-se mesmo, por medidas de cautela e de zelo, ao próprio bom nome ao próprio bom nome e ao do Espiritismo, evitar tudo aquilo que possa comprometer com toque físicos, abraços, etc. Então, não há necessidade de tocar. O que a gente já viu lá atrás, né? O Divaldo lembra também isso, é algo assim de colocar um simples toque, né, quando for o caso, no ombro, levemente, né, no ombro, ou você já se afasta, né, e aquilo dá a entender que o passo terminou, ou até assim, né, vá com Deus, esteja bem e tal, alguma coisa nesse sentido. E outro aspecto também que a gente está buscando convergir com maior aplicação é a questão do tempo, né? Qual é o tempo para a aplicação do passe? Isso a gente está falando, gente, em média geral, porque há situações e situações, mas no geral, vamos sempre pensar na média. A excepcionalidade sempre vai haver acima e abaixo da média. O tempo deve girar em torno de, no máximo, 2 minutos, como referência, né? Do tempo podemos basear numa oração do Pai Nosso, isso é a palavra do Divaldo, Pai Nosso, mais uma Ave Maria, alguma coisa. Mas a gente pode indagar, mas tem pessoas que têm maior necessidade, sim. Há situações que nós vamos perceber e sentir pela espiritualidade também uma necessidade de um tempo maior. Mas só para a gente já estar antecipando que se a gente vai voltar nisso aqui mais à frente, o toque é desnecessário e o tempo há uma necessidade da gente estar atento a essa busca de aproximação, né, de um tempo que seja comum na aplicação de todos os médios, né, no momento da aplicação. Então, vamos agora, então, de fato, dar início. Hoje a gente vai ver assim, que tipo de passe que é o passe, mais especificamente na visão espírita, e a gente vai conversando um pouquinho, e nós temos hoje também um médium que ainda não chegou,
que ficou de ilustrar para a gente a sua experiência, né, a sua prática na parte do início da mediunidade. Então, por gentileza, quem poderia ler, por favor, e aí, na leitura, você pode abrir a sua câmera, abrir a câmera e fazer a leitura, então, tá bom? Quem poderia fazer a leitura? Posso fazer, Bia. Então, vamos lá, Chile. Deixa eu abrir aqui, porque eu estou no meu celular. Assim como a transfusão de sangue representa uma renovação, forças físicas, o passe é uma transfusão de energia psíquicas, com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado e os elementos psíquicos são do reservatório ilimitado das forças espirituais. Muito bem. Então, aqui, olha só, que ele está destacando, né? Emmanuel, né, que está falando aqui, né? Ele está colocando, como bem a Chile leu, né? Ele faz essa comparação como se fosse uma transfusão de sangue, né? Que representa uma renovação de forças físicas, aquilo que a gente viu lá atrás, no início, do magnetismo, né? Vimos lá. Aí agora pode desligar o áudio, por favor. Quem está com o áudio ligado, o microfone ligado, desligar para diminuir aí o ruído. Então, o passe é uma transfusão de energia psíquica, com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado. Da onde? Do próprio médium. E os elementos psíquicos são do relatório ilimitado das forças espirituais. Esse dado também é muito importante para que a gente possa ter o entendimento com maior clareza, aí, segundo já a doutrina, né? Lembrando que a gente fez aquele histórico, agora a gente está enfatizando mais conforme que o Espiritismo nos traz, né? As obras doutrinárias nos traz. Ele está colocando aqui que existe esse limite, né, da condição do médium, organicamente falando, sendo que do fluido que vem da espiritualidade é um recurso que ele é infindável, porque está em todo contexto, né, falando do fluido universal, dos amigos espirituais que fazem essa mediação de ajuda para todos nós, que nós vamos entender um pouquinho mais isso com o conceito do passe. E aí a gente vai agora para um slide que a gente já viu lá atrás, né? Relembrando, por isso que a gente falou do perispírito. Vou pedir o Bruno para ler aí. Pode ler, Bruno? Oi, Bira. Desculpa, só um minutinho. Tá ok. Vamos lá. Os mecanismos do passe. Do ponto de vista técnico, o passe é uma ação dirigida de certos fluidos. Sua aplicação processa de perispírito a perispírito. E por estar o perispírito ligado ao corpo físico, célula a célula, exerce sobre ele preponderante influência. Daí se compreende, por exemplo, o bem-estar físico que decorre da ação do passe. A energia salutar transmitida ao perispírito repercute no corpo, nos órgãos enfermos, por um processo de ressonância. Ok, então, isso também nós vamos ver com mais detalhamento, mais na parte final, quando nós vamos estar falando lá do centro de força, dos chakras, né? Isso vai ficar mais detalhado lá. Agora nós vamos entrar o quê? Na classificação bem simples, né? Porque tem outro desdobramento, para a gente entender quais são os tipos de passe que, no geral, nós encontramos, né, e definimos, né,
na doutrina espírita, né? Então, vem aqui, vamos participar a partir do magnético, né? Que a gente vai ver o que é esse magnético, né? Aqui embaixo ele não está aparecendo, deixa eu tirar aqui, ocultar, tá? O misto, o que é esse passe misto? E o espiritual. Então, sempre lembrando que agora a gente vai estar repetindo isso, nós vamos estar aprofundando mais a questão do contexto espírita, porque a gente já viu as outras fundamentações, né, os históricos, né, quando se fala do magnetismo propriamente humano, né, ele está aqui também, mas a gente vai estar verificando esse conjunto de classificações aqui, e que às vezes isso também varia de autor para autor, tá? Então, vamos abrir o próximo aqui. É tipo de passe, né? Interessante que eu estou vendo aqui essa figura no meio, não sei, Fátima, lembra o Pedro, né, mais jovem, né? Parece o Pedro, né? Pedro Donda, né? Muito interessante aqui, eu me lembro o Pedro aqui. Então, aí aqui, isso vai haver uma coincidência, uma convergência assim, de fala também. Quanto ao fluido magnético, que vem o quê? Do médium, propriamente dito, né? E aí, assim, no contexto espírita, né? E aí até, se a gente for requintar mais isso, se nós estamos na casa espírita, somos espíritos, sempre tem um espírito atuando, sim, mas aqui é muito mais para um efeito também didático, né? Onde o passe magnético vem do magnetismo predominantemente do médio ou do médio, né? Do medianeiro ou do sensitivo, em outras searas que vão falar isso. O passe espiritual, então a gente vê aqui o médium, né? Fazendo a parte que lhe cabe, e vemos uma atuação do espírito direto aqui no recebedor, quer dizer, ou no que está sendo assistido, né, que está recebendo o passe. E o passe misto, olha só, é o passe onde envolve o próprio médium, né, os amigos espirituais, e aí esse passe misto também é chamado de passe espírita para alguns autores. E aqui está detalhando mais. Magnético é o passe transmitido pelo médium, fornecendo somente os seus próprios fluidos. E aí, sempre assim, a gente entendendo que isso é uma questão didática para que a gente possa entender. Por que mais ser somente do médium, né? E aí a gente vai ver aquilo que a gente já discutiu lá atrás, de lugares que existem, né? A própria imposição de mãos, que está nas PICs, que são as práticas integrativas e complementares, a imposição de mão é oferecida nos postos de saúde, em alguns postos de saúde. Então, está lá sendo oferecido com homeopatia, né, a cromoterapia, etc. Então, naquele entendimento lá, a pessoa está trabalhando na crença ali, no entendimento que é só a questão fluídica mesmo, né? Espiritual é o passe transmitido pelos espíritos, como a gente viu, e misto é o passe onde se misturam os fluidos do passista com os da espiritualidade. Voltando a lembrar que, deixa eu ver se alguém está entrando aqui. Não. Bruno levantou a mão. Só um instantinho, Bruno. Eu vou caminhar mais um pouquinho, a gente abre. Acho que a Fátima também levantou a mão lá atrás, mas eu só vou terminar alguns para a gente, então, abrir para a gente interagir mais. Bom, aqui tá. Então, magnético, espiritual e misto. Vamos para o próximo. E aqui, essa fonte aqui, principalmente a fonte que a gente está vendo, é do Jacob Mello, né, que é um livro de referência, né, muito grande no movimento espírita, e fora do movimento espírita, que ele vai falar do passe, né? Então, o magnético, qual o objetivo? Atendimento de problemas orgânicos, físicos ou espirituais. E assim, é importante assim fazer agora um parênteses, né? Que a gente está mostrando
um levantamento que a gente buscou se atualizar. Mas tudo cabe à nossa reflexão crítica, né? Porque quem prepara e quem junta visa assim, dar um aspecto mais didático a isso, né? Nada é tão só 880, branco, né, e preto, mas várias nuances que ocorrem, principalmente no fenômeno mediúnico. Não é uma coisa fechadinha, estanque, sabe, como se fosse uma caixa, né? Até lembrando a questão do perispírito. O perispírito ele não fica fechado no corpo, ele vai se expandindo, né? E depois, lá na frente, estaremos aprofundando mais. Espiritual, destinado ao atendimento de problemas de ordem espiritual, principalmente aqueles cuja matriz são os processos obsessivos ou decorrentes de desvios morais. Aqui é a minha fala agora, eu vi o que está falando aqui. Não necessariamente é isso, né? Ele fala assim, cujas matrizes são processos obsessivos também, mas ali está também o socorro orgânico, físicos e emocionais também. E o misto é aquele onde o tratamento visa não mais todas as partes do ser, ou seja, o corpo, perispírito, espírito, que é também vamos dizer assim, uma dedução, né, uma conjectura, pode dizer assim, nem sei se é essa palavra que cabe aqui, conjecturando, para que a gente possa entender esse significado aqui do misto, né, que vem a ser também, com outros autores, chamado passe espírita. Então, a gente abre aqui para depois a gente falar assim, o requisito do passista. Quais são os requisitos para o médium passista? O que é necessário para aquele que vai estar trabalhando nessa seara? O que será necessário? Então, e agora a gente abre, seguindo a ordem que estava aqui, eu acho que é a Fátima que levantou a mãozinha lá no início, então vamos por ordem, sempre permanecer a demanda que a Fátima trouxe. Por favor, Fátima. Não, no início, como a Aline mencionou que a memória não auxiliava, a minha sugestão é, antes de vir para cá, dar uma olhadinha no anterior para dar uma lembrada, né, auxiliar a memória. Ah, que legal! Pelo menos se alguém está vendo... Já tem um material didático, né, lá, então dá uma... Verdade, uma boa lembrança. A Aline está aplaudindo aqui, Muito, muito legal. Quando você está lá fazendo a janta, fazendo alguma coisa, fica ouvindo. É isso aí, é isso mesmo, isso. Perfeito, Fátima. Ai, Bruno. Vai lá, Bruno. Bruno tinha levantado a mão. Só um instante, foi. Só vou fazer uma brincadeira, que você já viu que não dá para deixar só na tela, né? Qualquer hora você pode ser chamado. Eu vou me chamar. Não desdobrei, não. Estou aqui, pô. Não, eu estou dizendo, não dá para a gente ficar, né? Sei. Eu sei que não trabalho fazendo com aluno, o pessoal, vem cá, vocês estão aí mesmo? Sim, estou aqui, então fala aí para mim. Prove, então, né? Tempo integral, vai lá. Não é nada demais, não. Eu lembro que no outro curso que eu participei, a gente tinha visto o passe, mais ou menos nessa linha do que foi falado anteriormente, né? O passe espiritual e o passe não espiritual. E eu fiquei com aquela dúvida que, se somos todos espíritos, encarnados e desencarnados, todo passe é espiritual. Mas aí só para elucidar mesmo, você me explicou que isso é mais pela questão de didática mesmo, né? Para diferenciar o que seria o passe espiritual e o passe espiritual e o passe não espiritual, só o magnético. Por isso que colocou aqui, os autores, nesse autor Jacob, coloca isso, né, no geral, e tem outras nuances depois, né, que a gente vai destacar mais à frente. Então, a grosso modo, ele fala do magnético, que vai predominar, eu estou falando predominar aqui é minha fala, né, do que é seu, de magnetismo seu, né, é algo que é do Bruno ali, sua energia, seu magnetismo, ele está ali. E, assim, a sua fala, eu lembro dela, é extremamente coerente, porque se a gente vai para uma nuance, né,
Mas o próprio Kardec, lá no Livro dos Médios, quando ele vai falar dos médios, do tipo de mediunidade, né? Quando ele fala dos efeitos físicos, né? Dos psi, das psicografia, dos psi, tudo que tem o prefixo psi, mas em determinado momento ele fala assim, isso é um aspecto didático, porque nada está tão separado. Então, predomina o quê? Predomina o seu magnetismo, para a gente entender ali. Então, naquela hora, você, por exemplo, nós não estamos, teoricamente, né, buscando a presença do guia espiritual de uma forma mais presente, né, ou até mesmo de corporação, não. Ali o Bruno está ali, como você está, de repente, está levando seu filhinho para o médico e tal, você está no carro, está ali, você está colocando sua mãozinha ali, você está aí passando seu magnetismo, né? Mas Não isso não entendi. inclui esse detalhe que na sua leitura, não, tudo é espiritual nesse aspecto. Mas mesmo aqui agora, quando alguns autores vão falar do passe misto ou passe espírita. Por que é o passe misto? Porque é o seu magnetismo, é o nosso magnetismo e a atuação do amigo espiritual, né? Agora, aqui, quando ele fala do passe espiritual, vou voltar aqui, ele está colocando uma atuação, aqui vamos ver o desenho aqui, ó, voltando aqui, passe espiritual. Vê o desenhozinho aqui, cá em cima, como se o amigo espiritual esteja atuando diretamente, né? Não necessariamente também com a mediação, com a intermediação do médium, mas diretamente o amigo espiritual está ali ao nosso lado, nos dando um passe, né? E isso deve acontecer muito mais, com mais frequência, quando a gente está numa prece, sabe? A gente está pedindo e um amigo espiritual, né, um ente querido se aproxima e está ali nos imantando de fluidos benéficos, etc. Então, o passe espiritual é mais nessa linha aqui. Aí o que você falou, talvez seja mais aqui nessa linha do passe misto ou passe espírita. Porque o passe misto vai diferenciar do passe magnético, que predomina mais a parte do sensitivo, Entendi. né? A Fátima quer falar. Antigamente, tinha-se muitos médiums magnetizadores, cujo magnetismo era muito grande. Naquela época que se estudava o mesmerismo, o próprio Mesmer, né? Então, ele tinha nele um magnetismo grande de botar a mão e curar. O passe espiritual, às vezes, ele acontece porque o médium não está preparado. E aí, o que acontece? Poxa, eu vou tomar o passe com aquela criatura que não está preparada, e eu vou ficar mal. Não, a espiritualidade toma conta e processa o passe espiritual, que acontece também quando você coloca o nomezinho lá na prece, na oração de irradiação, você está em casa, preparado, orando, você vai receber o passe espiritual, porque você não tem nenhum médium do teu lado. Mas, na maioria das vezes, na casa espírita, é o passe misto. Você doa e Conclui a sua resposta, depois responde o que a Aline colocou. Vou ler para você. Você doa, né, o teu magnetismo, os teus fluidos benéficos, os seus fluidos de boa vontade, e a espiritualidade também. Então, quando você está trabalhando num passe misto, você também está levando uma ajuda, Por isso que não tem necessidade do médico tomar passe. Às vezes a gente vê o médico, vou tomar um passe porque eu dei passe, estou cansado. Não precisa. A espiritualidade já fez o trabalho contigo, né? E aí o Ricardo está chegando aí. E aí deixa eu ver aqui que eu estou querendo ver a questão da Aline. A Aline fez uma pergunta aqui. Aline, entra aí e faz essa pergunta. Vem para a Fátima aí, você vai receber direito de imagem. Eu não estou conseguindo aqui ver a tua mensagem para cá. Pode falar, Aline? Peraí. Posso, mas eu acho que não sei.
Tá aparecendo? Foi a Aline Mota que fez a pergunta? Sim, tá saindo meu som? Tá Fala aparecendo. você, querida. Pode falar você. Pode Tá botar o ouvindo? vídeo aí. Estamos Fala ouvindo. você. Tá, eu acho que eu mexi aqui na câmera errado. É. Eu perguntei o seguinte, o magnetismo, ele tá ligado à questão da intencionalidade da pessoa que faz o passe, assim como nós temos essa questão, né, de palavras positivas e negativas, isso creio que não tem a ver muito com a espiritualidade, mesmo que os obsessores se aproveitem dessa negatividade, mas a palavra, né, o magnetismo, essa troca, tem a ver com isso, com essa intenção que você coloca no que você pede, no que você faz, independentemente de você pedir a Deus, né? Mas pedir para... Você está falando do médium ou você está falando da pessoa que vai receber? Não, do médium. Do médium e de qualquer pessoa. Estou falando que o magnetismo não tem a ver somente com quem está fazendo o passe, mas com pessoas normais, vamos dizer assim, naturalmente. Não, mas é ótimo. Não estou falando da ação do passe, eu estou falando de algo natural que é inerente ao ser humano. O magnetismo você tem em todos os seres, né? Você tem aquela questão. Eu falei daqueles médiums que eram extremamente... tinham um magnetismo muito grande. Para falar a verdade, eu não entendi muito bem sua pergunta. Você quer saber se o comportamento da pessoa interfere, é isso? O pensamento interfere? Isso tem a ver com isso, exatamente. Olha, o seu altivo dizia, do Leon Denis, do Celde, né? Ele dizia que o item mais importante no passe é a boa vontade. Então, se você está lá com boa vontade de auxiliar, de se doar, porque o passe é uma doação. Você está doando seus fluidos para a multiplicação dos seus fluidos, que às vezes a pessoa tem uma ideia de que vai ficar enfraquecida. Você está fazendo uma troca, tudo é uma troca, né? Uma troca benéfica, no caso, dentro da casa espírita. Então, você está doando o teu magnetismo, mas você também está recebendo o auxílio da espiritualidade. Claro, se você tiver com má vontade, um pensamento ruim, aí vai acontecer ali o passe espiritual, e a espiritualidade vai dizer assim, não, vamos dar uma bloqueada nessa pessoa que está precisando também de auxílio, e vamos entrar nesse trabalho aqui. Ou o médium não se preparou, enfim. Ok. Alguém mais aí? Chile levantou a mão. Chile, abre a câmera, por favor, quando você perguntar, por gentileza. Fica mais fácil para a gente manter a ilustração. Quem puder abrir a câmera. Tá. É o que a Fátima falou e a pergunta que a Aline fez, né? Que eu também não entendi muito bem, mas eu acho que eu entendi mais ou menos o que ela quis dizer. Que a pessoa tem que estar preparada, né, Fátima? Você não vai aplicar um passe, você não vai ter essa troca, né, de magnetismo, porque às vezes as pessoas falam assim, eu vou aplicar um passe, eu vou lá, vou me doar, o que você falou anteriormente, eu vou ter que passar por um passe porque eu pratiquei aquele passe naquela pessoa, então a minha energia foi embora. Vamos dizer assim. Muito bem. Né? E aí, Chile, é o seguinte, nós, no livro, né, do Raul Teixeira, de Valdo, inclusive, isso aqui, ele vai falar dessa situação em que não há essa necessidade, né? Não há essa necessidade do médium dar o passe e depois sentar para receber, né? Porque a espiritualidade está atuando ali naquele tipo de recurso que se faz necessário. Então, tudo isso, por isso a necessidade do estudo, né? A necessidade, no contexto espírita, que se valida muito a questão do estudo, né? Então, tem a boa vontade, tem a força de vontade, sim, mas o requisito do conhecimento ele é indispensável também, aliado a tudo isso que foi falado aí, pela boa vontade, a força de vontade, etc. Né? E a responsabilidade do preparo.
Às vezes a Isso. pessoa acha, segunda-feira é dia de reunião. Ai, segunda-feira eu não vou falar, eu não vou comer, eu não vou não sei o que lá. Não, o teu preparo da segunda-feira começa na segunda-feira à noite, quando você vai embora. Uhum. O que se vai se preparando, né? Já uma semana, né? Na verdade, assim, isso tem... mudança de hábitos, na verdade. É verdade, Então, vamos lá aqui. Alguém mais gostaria de fazer alguma consideração? Aline, Brian, Edione, Bruno. Não sei se o Bruno levantou também a mão aí. Não, tudo Oi, bem. Claro, assim, no É o sentido que a bem Fatinha, didático, assim, é o que a Fatinha sempre fala, é se doar, né? Estar disponível. Isso aí. É a principal questão, além das condições morais do médium, né? Tem que ser as mínimas possíveis, mas não precisa não ser nenhum santo, né? Um espírito Isso, muito perfeito, bem, muito bem. mas estar disposto, Não, né? senão não teria médium. Então, exatamente, isso aí. É. Gente, olha só, desculpe estar insistindo nisso, mas eu estou aqui na perspectiva do espectador, tá? Então, assim, quem vê e vê só as carinhas assim, de áudio, não é tão interessante. Então, assim, como a gente está pensando também no recurso que seja atrativo, dentro do possível, coloque a câmera, que isso dá um outro tipo de recurso, de dinâmica também Eu para não quem sou um está... robô. Hein? Eu não sou um robô. Ah, sim, então. Exatamente, você coloca aí e vai ilustrar bem. Muito bom. Então, ficou claro aqui esses níveis, né, de caracterização desses três tipos de passe, que, volto a dizer, a gente vai aprofundar um pouquinho mais à frente. E aqui a gente vai agora ver o início um pouco dos requisitos. Quais são os requisitos, né, para o passistas e modo de aplicação? Mas, por exemplo, assim, nós vamos destacar alguns requisitos que são considerados assim mais convergentes, né? Olha, quem pode ler para mim, por favor, e aí eu peço para abrir a câmera, quem está em condições de abrir a câmera. Condições básicas para o exercício do passe espírita: fé, amor ao próximo, disciplina, vontade, conhecimento, equilíbrio psíquico. Aumenta um pouquinho, Bira, por favor. Vou aumentar. Mas bota a tua imagem também, Fátima. Bota a tua imagem, você está sem vídeo, Eu não, estou com vídeo. Para mim não está aparecendo, não. Não? Não. Estou com vídeo aberto. Está aparecendo, sim. Ah, tá? Engraçado, para mim não está aparecendo, não. Humildade, devotamento, abnegação. Se pretendes, pois, guardar as vantagens do passe, que em substância é ato sublime de fraternidade cristã, purifica o sentimento e o raciocínio, o coração e o cérebro. Emmanuel, no livro Segue-me. Segue-me. Então, assim, aí, no geral, né, dá esse aspecto aí. Aí, lembrando o que a Fátima ainda há pouco falou, né? Perfeição, os centros espíritas vão estar vazios. Mas requer o quê? Um esforço para que a gente possa buscar esses meios, né? Essa condição. É um processo de cuidado, de esforço mesmo, disciplinar. Porque, assim, se a gente continua num trabalho como esse, né, descuidando de todos esses aspectos que a gente está falando aqui, realmente vai acontecer aquilo que a Fátima destacou ali. A gente vai chegar como um instrumento meio danoso para o trabalho. E aí, o que a gente vai fazer? O que a espiritualidade vai fazer? Vai nos bloquear, vai nos cercar ali, despendendo do esforço que seria para o socorro e tentando neutralizar o que de ruim a gente está levando. Aí entra não só a questão do comportamento moral, mas o próprio consumo, né, de bebidas, né, carnes, etc., que não vão ser adequados àquilo ali, né, naquele momento, né?
estômago cheio, né? Acabou de jantar, se empanturrou de comida, vai para o trabalho mediúnico. Então, assim, aquilo não vai fluir da melhor forma que poderia acontecer, né? Não vai acontecer daquela forma que poderia ser. E aí aqui, olha só o que no livro, né, Missionários da Luz, há esse destaque, né? Se pergunta assim, André Luiz, esses trabalhadores apresentam qualidades especiais? Alexandre, um dos mentores lá, diz sim, na execução da tarefa que lhe está subordinada. Não basta boa vontade, olha só, colocando isso aqui. Como acontece em outros setores de nossa atuação, precisam de certos conhecimentos especializados, né, mais específicos, né, para que possamos ser instrumentos melhores em relação ao que está acontecendo. Então, nessa passagem aqui, há essa observação em relação aos trabalhadores que estão sendo olhados ali, que estão sendo acompanhados, né, um trabalho de estudo, de visitação, ele está chamando a atenção, olha, boa vontade não basta somente, precisa de estudar, porque não só do estudo que a gente vai evitando aqueles equívocos que em algum momento a gente já viu, naquele taca-lhe-passe, né, naquele aspecto mais humorado que a gente viu, mas que é extremamente necessário a gente estar atento, né? O toque, a fala despropositada, passar para a pessoa que está recebendo o passe ali, você quer passar alguma orientação, dizer assim, não, eu percebi aqui, tipo meio que dar uma consulta ali, não é por aí. Então, assim, existe, infelizmente, muitas coisas que são distoantes nesse aspecto, né? São bastante distoantes. E aqui ele traz o detalhe do modo de aplicação, né? A gente depois vai aprofundando aqui mais para frente os requisitos também que continuam a dizer. Como é que você aplica isso? Na individual, como a gente conhece, é aquele que o paciente, né? Uma vez o paciente, pode ser o assistido, né? Recebe o passe individualmente. Nessa modalidade, o médico pode utilizar as técnicas específicas de acordo com a necessidade de cada cliente ou de cada assistido, né? Eu não me afino muito com a palavra paciente, não. Enquanto os espíritos manipulam os fluidos com o mesmo objetivo. O coletivo, nós passamos por isso, né, no período da pandemia, quando a equipe do passe magnético é de pequeno número, face à multidão que o procura, sem qualquer prejuízo para os eventuais beneficiados. Então, aquele processo que a gente viu e que a gente passou por ele, né, durante um bom período, naquele período mais crítico, né? Os espíritos passistas, durante a palestra, ministram bênçãos fluídicas a quem estiver nas condições necessárias para participar da ocorrência desse fenômeno enquanto beneficiado. Então, existe esse trabalho, né? São outros meios de alcançar benefícios idênticos, né, ao passe individual. Mas, assim como a irradiação, que também a gente vai ter um momento para falar mais especificamente da irradiação, a gente vai entendendo de como esse fenômeno acontece. E ele vai acontecer principalmente quando existe a disciplina, a harmonia, a disposição para o trabalho, o exercício da seriedade mesmo, da humildade, para sermos bons instrumentos e não desorganizando aquilo que os espíritos já organizaram. Porque antes da gente chegar, os amigos espirituais lá se encontram buscando a preparação para que a gente possa estar recebendo os benefícios que estão sendo oferecidos. Bira, eu achei interessante isso aqui, ó. Bênçãos fluídicas a quem estiver nas condições necessárias para participar. Porque, às vezes, muitas pessoas se tornam refratárias. Elas estão ali, mas elas não estão abertas para receber o auxílio. E aí elas ficam mesmo, como se elas estivessem botando uma redoma nelas, para não, por algum motivo, ela não está aberta para, ou está descrente. E aí, aí a espiritualidade ela é tão amorosa que ela
ela deixa o teu livre-arbítrio. Então, no momento em que você estiver em condições, você receberá. Perfeito. Aí vem aquela questão, né, do ajuda-te que o céu te ajudará, né? Isso. Esse princípio aí. Então, eu estou falando que falta 4 minutinhos para 9h30, e a gente vai receber aqui, o Ricardo já está aqui, ele vai falar, então, se alguém não tiver mais alguma questão, para a gente fechar até 9h30, para o Ricardo falar um pouquinho do processo dele, do início na mediunidade, como é que foi o trabalho, como ele chegou, e como ele começou a atuar como médium passista, né? E aí, Ricardo? Ricardo está nos escutando aí? Ricardo está aí, né? Estou sim. Tá, então, aí você faz uma exposição bem breve, enxutinha, para dar chance das pessoas te perguntarem qual é o nosso propósito aqui, né? Isso também saiu da nossa reunião de médicos, você está lembrado, né? Onde havia uma necessidade da gente se atualizar, né, em relação a essa questão do passe, porque a gente vem de um longo tempo, de muitos anos, e cada um, às vezes, vem de procedência também diferente. Aí, se a gente vem de procedência diferente, com olhares diferentes, a nossa prática, muitas vezes, vai ser diversificada. E a gente está nessa busca, além da gente mesmo, de quem está chegando aqui como potenciais candidatos a estarem na seara aí do trabalho mediúnico no Samaritano, que aí vai ser outra etapa depois que a gente conseguir concluir esses 8 encontros. Então, vamos deixar o Ricardo falar um pouquinho. Ricardo, está com a câmera ligada? Estou sim. Interessante. Eu não estou conseguindo ver a câmera de ninguém ligada. Acho que eu tenho que apertar alguma coisa em lugar diferente aqui. Mas vamos lá. Já que vocês todos estão vendo o Ricardo, aí? De repente, Bira, você precisa tirar esse slide para você poder ver. Muito bem. Muito bem. Quem sabe, né? De repente, é isso mesmo. Deixa eu tirar o slide aqui. Mas eu queria pedir para o pessoal abrir as câmeras também. Tá. Olha só, eu tirei a apresentação, mas agora só está o Ricardo para mim. Agora sim, a Fátima. Eu nas aulas online, eu só dou aula online para o pessoal que abre a câmera. Quem não abre a câmera, eu boto para fora de sala de aula virtual. Isso aí a gente estava falando aqui. Para quem está... Todo mundo está presente aqui. Então, vamos lá, Ricardo. Eu já contei 2 historinhas, mas... vamos lá, assim... Primeiro, minha experiência pessoal muito diversificada, né? Eu já participei de grupos religiosos de diferentes orientações, né? Da linha de yoga, do Rosa Cruz, e que você trabalha com energia em todos eles, a Umbanda, kardecismo, né? E catolicismo. Então, assim, você tem, em todos eles tem algum tipo de relação de troca de energia, né? Ainda que alguns nem percebam isso claramente. Então, você tem minha experiência pessoal mostra que você tem que se colocar em primeiro lugar, analisando, né? Colocando a sua sensibilidade. É muito uma questão atitudinal. Você tem que se colocar numa atitude de perceber o que você deve fazer para que você possa ser intuído. E, claro, você está numa casa espírita, está com uma preparação adequada, enfim, você tem instrumentos básicos, né, de oração, de alimentação também, do cuidado, porque são campos também de energia próprios, de vibração própria, para que você possa interagir com a espiritualidade, com os demais médiuns, com o ambiente da casa e com as pessoas que vão receber o passe, no caso, né? Então, essas experiências, o que elas aguçaram em mim? Essa perspectiva de você olhar, né? De você observar, de você se colocar, né? Ter uma abertura para entender como é que você deve agir, né? Qual é o seu melhor instrumento de trabalho dentro da mediunidade.
Então, já trabalhei em mesa de desobsessão, em câmara de cura, em passe, esse passe, vamos dizer assim, um passe convencional. E então, eu acho que essa a principal perspectiva que eu traria é essa. Então, assim, dessa experiência toda, se coloque sempre nessa postura de observar, de perceber, de sentir, né? E você vai acabar desenvolvendo seus próprios instrumentos. É importante você ler, ver as experiências de outros médiuns, conhecer determinadas técnicas, mas cada um tem a sua técnica, né? Ainda que você procure padronizar, cada um tem sua técnica. Dentro do espiritismo, o espiritismo nesse aspecto é muito dogmático, é importante, senão vira uma coisa meio feira, né? Cada um faz um negócio diferente e começa com uma coisa muito espalhafatosa, e o espiritismo ele tenta conter isso para evitar o outro aspecto que é muito importante nessa observação, que é o trabalho da sugestão, né? Você como médium, pode ficar sugestionado, tem um impacto psicológico muito grande da sugestão, tanto em você quanto nas pessoas que recebem o passe, quanto na audiência. Então, às vezes, a coisa começa a ficar valorizando demais o ritual e menos o conteúdo, né? O espiritismo tem essa desritualização como um elemento muito importante, porque a ritualização de todas as religiões acabou fazendo com que a forma tomasse lugar da substância, né? Então, você dizer uma oração, ainda que correndo rapidamente e com aquelas palavras mágicas, você resolve o problema e pouco importa o que você está pensando, o que você está sentindo, né? A forma ficou mais importante do que o sentimento, do que o móvel. E a gente sabe que hoje né, você mobilizar a sua vontade, mobilizar a sua intenção, ela é muito mais valiosa do que uma fórmula, né? Então, assim, o formato, a formatação, ela é importante para a contenção, mas não para que ela se torne um instrumento pelo instrumento. Então, a experiência que eu trago um pouco para vocês também aqui. E aí, por exemplo, eu me lembro que a primeira vez que eu comecei a dar passe no Centro Espírita Irmão Samaritano, eu fiz um passe de salão e cheguei para a Nilva e falei: Nilva, estou sentindo formigar aqui muito meu nariz e a minha boca. Eu era muito novo, sei lá, tinha 18, 19 anos. Aí ela falou: não se preocupa não, isso é ectoplasma que você doou. Doação de ectoplasma geralmente vem pela boca, pelo nariz, então nesse processo você doa muito ectoplasma, ou enfim, alguma quantidade, e está muito dormente, né? Você tem uma dormência. Mas eu não me senti exaurido, não me senti esgotado, não. Então, você pode trabalhar com vários tipos de energia, né? Então, num processo de doação e de recuperação de energias. Então, você tem que ir se percebendo, que é um processo de sensibilidade, né? São um nível magnético mais denso, em que você mobiliza energias naturais, outros níveis mais sutis, e a gente não consegue descrever com muita clareza, mesmo o espiritismo, né, buscando categorizar, ter essa vertente científica lá da obra de Kardec. As obras complementares, elas acabaram divergindo, né? O Valdo Vieira, por exemplo, né, que psicografou com Chico Xavier alguns livros, acabou indo para a linha da projeciologia, né, projeção de consciência, criou lá uma complexidade grande, categorial, teórica, enfim. Então, tem muitas possibilidades de você tentar fazer uma abordagem científica, mas às vezes a coisa se torna tão complexa que foge ao princípio, né? Foge ao princípio de você tornar acessível, né, o conhecimento e a prática para todos, né? Aí começa a ficar uma coisa hermética, né? Você tem que ser um iniciado, um estudioso, um PhD para poder praticar aquela linha de conhecimento, né? E de fé e de moral, etc. O espiritismo, e eu sou a favor da simplificação. E a simplificação não é ser adepto de coisas simplórias, né? Por simples, o complexo pode ser simples. É só você lembrar quando você aprendeu a dirigir, né? O aprender a dirigir tem vários comandos simultâneos, observações simultâneas, e aquilo no início você tinha que passar a marcha, agora é automático, os carros são automáticos, você tinha que olhar o retrovisor, prestar atenção no sinal, enfim. Tem várias percepções. Depois você faz isso de maneira absolutamente automática. Então, dirigir um veículo automotor, ainda mais no Rio de Janeiro, é complexo.
mas você torna isso simples. Por quê? O seu cérebro, né, o processo neurológico, a neurociência explica que o seu cérebro, na medida em que ele aprende, inclusive há os caminhos neurais, né, os caminhos elétricos que são feitos aqui nos neurônios, ele começa a fazer um encurtamento, o shrinking, né, e aquilo se torna automático, você já sabe qual é o caminho a percorrer. Então você começa a ter todos aqueles, né, movimentos e percepções e reações e reflexos de maneira automática, de maneira, né, automatizada, porque você experimentou isso. Então, isso vai se dar também na técnica do passe. Você vai começar a perceber determinadas situações, evitar determinadas coisas que possam te arrastar para uma perspectiva que não é assim a mais adequada, e pedir sempre também a guiança, né, da espiritualidade, da casa, para que ela possa te dar uns petelecos na hora que você começou a sair da pista. É isso. É isso aí. Então, ótimo, Ricardo. Nós estamos falando que hoje nós estamos no quarto encontro, né? E aí, agora é a oportunidade, gente. Quem quiser fazer as indagações para o Ricardo, né? Que houve indagações aqui, Ricardo, né? Nós tivemos com a Fernanda, depois com a própria Fátima, com a Simone no encontro anterior, e que é muito rico, né? Falar o que você está trazendo assim, né? De prático, né? Porque quem está desejando, quem está no caminho, né? Às vezes tem indagações a fazer. Então agora é o momento, gente. Quem quer fazer isso, explorar aí o Ricardo num bom sentido, com alguma indagação, dúvidas? Oi, a minha dúvida é rápida. Oi, Ricardo. Então, é assim, você tem que estar preparado, claro, para aplicar o passe. Mas uma pessoa que não esteja assim preparada para aquilo, né? Não vem sendo preparada para aquilo. De repente surge uma ocasião de uma emergência. Você pode se concentrar ali, você pode se conectar, né, com os irmãos espirituais para você poder obter aquele passe, para você poder ajudar, de repente, uma pessoa que esteja necessitando. Vamos lá. Bom, a todos nós temos, né, a capacidade mediúnica, em potência, né, ou de alguma maneira um pouco mais desenvolvida. E o desenvolvimento da mediunidade, ele se dá de várias formas, mas o primeiro passo é isso, é você se dispor você se colocar nessa posição de abertura e de confiança para o desenvolvimento da mediunidade. Claro que o desenvolvimento da mediunidade ele tem que ter cautelas, né? Porque a gente não está lidando só num mundo de espíritos amiguinhos, né? Tem muitos irmãos que precisam de orientação, de socorro, de contenção também, né? Há muitos espíritos maléficos ainda, né? Que continuam com essa perspectiva de causar o mal, de prejudicar. Então, é importante ir orientando os irmãos para que eles, né, percebam que o sol nasce para todos, né? E todo mundo tem uma nova oportunidade sempre na eternidade. Então, assim, é difícil a gente falar você tem situações graves, né? E tem situações leves. E as mulheres, especialmente, elas têm uma facilidade porque, tendo sido mães ou não, elas estão preparadas a gestar uma pessoa, enfim. Elas têm um nível de sensibilidade fisiológico, isso também se desdobra em outros níveis, emocional, mental e mais sutis, magnéticos e tal, de que, né, quantas vezes você não viu uma mãe ali acarinhando o filho, conversando ou colocando para dormir, mesmo que não faça uma oração, né, ou fazendo uma imposição de mãos, um carinho, aquilo já é um passe, é também uma transferência de energia, uma transfusão de fluidos que acontece naturalmente. Então, todos nós temos essa possibilidade de transferir fluidos. Agora, temos que ter cuidado com certas situações, porque você pode também estar abrindo inadvertidamente um campo energético, um campo fluídico, e pode sofrer consequências disso, tá? Então, isso
não é para ninguém ter medo, né? Mas você tem que ter cautela em determinadas situações e aí sim trabalhar com a sua proteção, né? Com seus anjos, seu anjo da guarda, seu guia, seus guias, seus protetores, para que você possa interferir de uma maneira cautelosa em determinadas situações mais graves. Mas pessoas que muitas vezes precisam, aí você vai, é isso, você tem que observar, a observação é muito importante para você ver até onde você pode ir, até o quanto você pode, né, abrir esse canal de troca, para que realmente seja benéfico para ambos e não maléfico para as duas partes ou para todos os envolvidos. Mas sempre, Shirley, sempre é possível ajudar, mesmo que seja com uma oração, mesmo que seja com um pedido de ajuda, né? A espiritualidade, ela ajuda, ela atende, a gente tem que confiar nisso, né? Não, eu confio muito. Não, eu te fiz essa pergunta, Ricardo, porque às vezes a gente sente essa necessidade, parece que a gente recebe assim ei, oi, estou aqui, está na hora de você fazer tal coisa. Eu acho que é por aí, né? O que o Ricardo trouxe, acho que é muito importante, que a gente não tinha comentado isso aqui ainda, né? Esse cuidado, porque assim, lembrou muito bem, Ricardo, assim, a questão da oração. Então, assim, a prece, ela vai te manter, a princípio, que ele falou em sugestionamento, sem a autossugestão e, se a gente não tem essa vigilância, às vezes abrir um campo com aproximação indevida, e que não vai ser legal. Então, assim, o exemplo que ele também falou da mãe, né? A gente já trouxe aqui um caso que foi muito interessante no artigo espírita que eu vi, nem sei se foi espírita, mas onde olha o Miguelzinho aí, o Miguel do Bruno, tá aí, ó. Onde assim tinha lá os berçários, né, de crianças, né, assim, né, se recuperando, né, e aí sempre causou, né, uma certa estranheza assim, na equipe, assim, gente, já viu toda criança que fica aquele último berço lá no fundo, começa a se recuperar e começar mais rápido, aí começaram a ver, anotar, assim, sabe, né, tal, e não descobri, até que um dia o médico entrou, né, e viu lá a moça da limpeza debruçada sobre o berço, fazendo uma oração, agradecendo, porque ela, depois de passar, né, o médico perguntou, mas por que você está aqui? Sempre quando eu termino, aqui é o meu último berço, eu faço minha prece de agradecimento. Olha só, isso que o Ricardo está falando. Então, ela não fazia um ato de passe, ela estava fazendo um ato de oração e irradiava. Então, só esse cuidado que é muito pertinente, porque às vezes nós somos sugestionados e somos autossugestionamento também da nossa parte. Nós temos um autossugestionamento de fazer, eu tenho que fazer, opa, para aí. É isso que o Ricardo pontuou, até agora a gente não tinha colocado. Então, há situações e situações onde muitas vezes é necessário esse cuidado e uma prece, a prece mais simples, sem ritual, aquilo vai acontecer, né? Se você está próximo, né, uma pessoa que está doente lá, você vai no hospital, faz uma prece ali, simplesmente coloca a mãozinha, não precisa chamar guia, ainda mais se a pessoa não tem essa familiaridade, faz a prece, a mão está ali, sabe? Você já está irradiando por você. Olha a irradiação que está acontecendo já ali. Então, o Ricardo mesmo levantou a mão. Fala, Ricardo. Tem que ligar o microfone, Ricardo. Só não queria deixar de falar uma coisa nesse depoimento que eu acho que tem sempre que ser dito, ainda que possa até parecer óbvio. Eu acho que o maior inimigo do médium, né, se chama vaidade. Né? Muito importante. A gente não tem que ter vaidade nenhuma, se achar melhor, que é um médium maravilhoso, um médium de psicografia, clarividência, transporte, materialização, e se achar que você agora é alguma coisa melhor do que o outro, né? Então, sempre lá, inclusive lá no escritório, eu sou advogado, a gente passa todo ano, pelo menos, um filminho lá para os advogados, que é o advogado do diabo, né?
E o Advogado do Diabo é cheio de frases muito significativas, inclusive, especialmente a última, né? Quando ele, o devil, né, o demônio, ele se disfarça sobretudo de advogado, mas no final do dia, lá no final do filme, ele se disfarça ele se disfarça do quê? De jornalista, né? E ele se disfarça de jornalista. E ele termina o filme dizendo o seguinte: Vanity is my favorite sin. A vaidade é o meu pecado favorito. Então, a vaidade, a gente tem que ser muito vigilante com a vaidade. Muito. Vigilante com a vaidade na vida, né? Mas na mediunidade, especialmente, porque esse geralmente é o buraco em que o médium cai. A gente viu grandes médiuns aí caírem no buraco. Verdade. Né? A partir da vaidade. Aí depois vem uma série de outras coisas, e é ladeira abaixo. Então, assim, a gente tem que toda vez lembrar, né? Até perderem a mediunidade. Exatamente. Mas às vezes não, às vezes ele continua com os canais de mediunidade abertos, mas ele começa a ser manipulado por entidades maléficas. Ele continua exercendo mediunidade, ele continua curando, ele continua com médium de efeito. Mas quem está trabalhando ele agora, ele está sendo manietado porque ele abriu um canal em outra faixa vibratória. Porque, vejam, E adoece. Médium não é só médium de espíritos bonzinhos, não, gente. Né? Por isso que a atitude é muito importante. Por isso que a doutrina espírita, ela frisa muito, ao contrário de outras linhas doutrinárias e estudiosas, que são extremamente capazes, né, de feitos assim, sobrenaturais, entre aspas, que não há nada sobrenatural, são apenas coisas ainda pouco conhecidas, mas como elas não têm uma âncora moral, elas vão para caminhos, né, desviados. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, e a âncora moral é muito importante. E entre né, as agarras fundamentais dessa base sólida, a humildade, o despojamento, são muito importantes. A gente não pode achar que mediunidade é alguma qualidade, pelo contrário, geralmente mediunidade é um ônus, é um encargo, né? É uma tarefa, é um dever. Não ache que você está com a mediunidade, que você vai ser melhor que as outras pessoas. Então, eu queria... É isso aí, Ricardo. Pode concluir? É isso. Só reforçar, só sublinhar muito a questão da vaidade. Ótimo, ótimo. Lembrando, né, que no nosso grupinho de estudo, né, tanto das 18 horas, né, que a gente está fazendo estudo para quem está chegando, para quem já está também, e no estudo das 4 horas, quando a gente está estudando essa questão dos fluidos, né, e do nosso lar, revendo o nosso lar, esse assunto foi muito bem falado, abordado também, e muito bem lembrado por você, e tem no capítulo, vou lembrar o nome do capítulo agora, mas nos últimos capítulos, quando Jesus vai falar assim, os sãos não precisam de médico. Aí Kardec começa a falar um pedacinho só e depois ele cai para a mediunidade. Então ele vai falar sobre tudo isso aí, né? Vai reforçar a questão da humildade. Isso que você muito bem lembrou. A mediunidade, às vezes, ela não se perde, se afastam os bons, se aproximam outros, e ele, como infelizmente a gente viu, né, uma projeção nacional e internacional, que as pessoas diziam, não, mas eu fui curada por ele. E de fato foi, só que a pessoa se desvirtuou e foi se perdendo, né? Então é isso, gente. Muito bom. O Daniel botou aqui uma frasinha assim, cada pecado tem o seu respectivo demônio. Então, alguma coisa do que o Ricardo trouxe, né? Então, gente, olha, o material está sendo gravado, né? Estamos aqui, então, tendo mais um depoimento, nosso quarto depoimento, né? Em que isso é muito rico, sabe? Da prática, da vivência de cada um, né? Então, eu vou pedir a alguém que possa fazer uma prece enxutinha, e a gente vai terminar com a música, né? Que a gente já conhece, A Bênção do Passe, que é muito linda e traz uma mensagem realmente muito pertinente. E quem gostaria de fazer a prece? Ricardo, quer fazer a prece? Senhor Jesus. A Fátima faz? Tá.
Pode ir lá, vai lá, Fátima. Senhor Jesus, Senhor Jesus, agradecemos a Ti pela oportunidade de estarmos aqui em Teu nome, com o objetivo de cada vez mais nos melhorar, sermos instrumentos afinados para o Teu trabalho, o trabalho da caridade, o trabalho do amor, através do passe. Te agradecemos, Senhor, aprendendo sempre, fraternalmente, num grupo amoroso que nos fortalece e nos anima. Que possamos, Senhor Jesus, cada vez mais oferecermos o nosso trabalho a Ti, com o grande objetivo de sermos pessoas melhores e ressarcirmos as nossas questões pretéritas. Gratidão. Graças a Deus. Então vamos acompanhar aqui a música. Bênção do passe, aliviar o sofrimento e consolar, doação, caridade, com entrega total, é o bem que ameniza e dissolve o mal. Tuas mãos estendidas são brilhos de luz, amor de Jesus no coração, bênção do passe, aliviar o sofrimento e consolar, doação, caridade, com entrega total, é o bem que ameniza e dissolve o mal. Tuas mãos estendidas são brilhos de luz, amor de Jesus no coração, bênção do passe, aliviar o sofrimento e consolar, doação, caridade, com entrega total, é o bem que ameniza e dissolve o mal. Boa noite, Graças a pessoal. Deus, então, boa noite para todos. noite a Fico muito. Fica com Deus. Um abração. Tchau, Boa tchau. noite. Boa noite. Um Beijo. abraço. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau.